Conte sua história e inspire o mundo. No ar para você, mais um episódio do nosso Podguina, o seu podcast. E hoje recebendo duas pessoas muito bacanas, muito legal aqui no nosso Podguina, a Tamira e a Luana. Bom, muita novidade, muita conversa boa, muita coisa legal vai ser falada aqui hoje no nosso Podguina. Tamira, muito obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui no Podguina. Eu que agradeço, Aguinaldo. É muito importante a gente estar aqui, né? Igual você falou, né? Muita novidade vindo aí. E é bom para que as pessoas possam saber e entender melhor, né? O que é essa novidade, do que se trata, né? Não, com certeza. Tamira é professora, né? Formada em Educação Física, né, Tamira? Isso. Tem mais formações também que você queira falar? Sim, eu sou formada em Educação Física, tenho pós em Psicomotricidade e fiz especialização em treinamento motor para TEA, né? Que são crianças autistas. Sim. Luana, farmacêutica, né, Luana? Sim, sou farmacêutica. Tenho também algumas especializações, né? Tanto na área da estética quanto no atendimento clínico. Sim. Que eu tenho pós. Então, eu atendo toda essa área, né? As pessoas já me conhecem na drogaria. E hoje também estou com essa necessidade, por mãe, de vir falar com vocês um pouquinho da minha história, né? Luana, até brinquei com você aqui antes, né? Porque lá no perfil tá que você deixa a gente mais jovem, mais bonito, né? E eu tô querendo voltar a ser mais bonito, igual aos meus 17 anos, não sei se é possível, mas... Podemos tentar? Não custa nada, não, né? Nada. Bom, vamos lá então. Eu quero pedir ao pessoal que acompanha no Instagram, vai acompanhar o nosso bate-papo no Instagram, pedir para que vocês, além de assistir os vídeos, que você também siga o Podguina, que você comente, que você compartilhe e também não deixe de seguir, porque já tem lá o centro, né, o nome. Isso, já tem o Instagram do centro, que é Centro Harmony. Tem o link também no meu Instagram e tem já o Instagram pronto. Sim. Bom, a Luana vai começar a falar com a gente, porque a gente vai estar falando do centro, que a Tamira até já divulgou o Instagram. Você, como mãe, percebeu essa necessidade. Eu queria que você contasse melhor, porque a gente vai estar falando desse centro, que é importantíssimo aqui no nosso município, e que vai atender várias famílias. Eu queria que a Luana vai contar para a gente como uma pessoa que sentiu necessidade e até a gente chegar na questão aí do Centro Harmônico. Fica à vontade, Luana. Vamos lá. Primeiro, agradecer, né, ao Aguinaldo por nos receber aqui, para a gente contar um pouquinho da nossa história. O que acontece? Eu tenho uma segunda filha que chama Penélope. Ela nasceu com uma cardiopatia congênita. Ela operou, ela não ficou com atraso motor pós essa cirurgia, mas ficou com atraso na fala. E aqui na nossa cidade eu percebi que é muito difícil você conseguir profissionais para lidar com essas situações, porque não é só um problema que a criança tem, é vários problemas que vai acumulando e dando um probleminha maior na frente. Por exemplo, coloquei minha filha na creche e tenho dificuldade com ela na creche porque ela não fala. Então eu não consigo desfraldar ela como com a criança que não fala vai falar que quer ir no banheiro. Então a gente vai percebendo que um probleminha vai virando um problemão. Sim. Então eu tive que procurar ajuda em Viçosa, que é o mais perto da gente aqui. E isso aí toma muito tempo da gente. Você tem que procurar um profissional fora, você tem que levar a criança dentro do carro. Ela não fica quieta. Então, a gente vai percebendo essas dificuldades. Então, juntando com a Tamira, com a formação dela, a gente decidiu trazer toda essa facilidade para dentro da nossa cidade. E também, outra demanda que a gente vê carência aqui, né? Por exemplo, minha mãe. A minha mãe é uma mulher que ela não é muito ativa, ela é travada, ela tem muita dificuldade no equilíbrio, ela tem dificuldade, o motor dela é bem travado. Então, a gente também consegue perceber que tem essa dificuldade. Se eu precisar de um profissional capacitado para ajudar ela, eu tenho que ir para Viçosa, porque aqui a nossa cidade é muito carente nessa área. Então, juntando todas essas necessidades, a gente decidiu construir esse centro para atender todos esses problemas e conseguir uma solução rápido, fácil e pertinho da gente. Com certeza, Paula Cândido, né? Nossa, quanta coisa que você contou, né? Além da sua filha, você contou ainda da sua mãe, né? E ainda bem que você, né? Igual você falou, né? Tem muitas mães que às vezes nem percebem isso. Não. A questão da dificuldade da fala, Sim. né? A questão... Tem crianças que já são mais tranquilas, já falam muito, e aí você percebendo essa dificuldade, como você contou pra gente, vê essa ideia, e aí entra a Tamira na história, que vai contar pra gente melhor, para que as pessoas entendam. Fica à vontade, tá, Tamira? Pois é.
até o Agnaldo estava comentando no início, né? Sobre Sim. o Abril Azul, né? Isso, aham. Que o mês de abril é o mês da conscientização do autismo. E a gente aproveitou, né, para fazer essa campanha aí para divulgar o Centro Harmônico, porque a gente tem visto a demanda muito grande no município. E como você falou, Aguinaldo, muitas das vezes as mães, elas não percebem. E aí, quando entra no contexto escolar, geralmente a escola que faz indicação para a mãe. Porque ali, no contexto escolar, quando você está num grupo de criança, a escola, a professora, a coordenadora, ela consegue ver que uma criança, ela não está no desenvolvimento igual ou parecido, né? A gente não fala igual porque cada criança é cada criança. Mas ali no mesmo, parecido ali com aquelas crianças da mesma idade dela. Porque a mãe, às vezes, tem dificuldade, vai para a escola, os professores conseguem. E aí a escola dia a dia consegue ali. isso aí. E aí, geralmente, a escola que alerta os pais, indicam, né? Igual a Luana falou. Ela tem a filha dela com essa dificuldade, e aí quando entrou no contexto escolar, ela viu que a dificuldade era maior ainda, né? Que o desafio era maior ainda. Então, a gente, mediante, assim, né, ao contexto do município hoje, a gente viu que a demanda é muito grande. E a dificuldade das mães, muitas das vezes, de ter o conhecimento, ou de ter o acesso ao tratamento, ou muitas das vezes a mãe até sabe, mas não sabe nem por onde começar. Tem às vezes, também, de alguns casos de não aceitar, Tamira? Tem, muitas vezes. Assim, Não por maldade, mas, não, meu filho não é isso. Não... O que acontece? A gente fala que é a fase da negação, né? Aham. Quando o pai ou a mãe, né, o cuidador, percebe que a criança tem alguma deficiência, né, no seu desenvolvimento, aparentemente ela passa por essa fase de negação porque ela sabe dos desafios que aquela criança vai enfrentar, entendeu? Ao longo da sua jornada. E para a mãe e para o pai é muito difícil saber que o filho vai passar por todos esses desafios. Então, muitas das vezes, ela passa por esse período de negação. Eu conheço, assim, pessoas que foram diagnosticadas depois de adulto. Porque quando criança, os pais não quiseram procurar saber, não quiseram, porque não aceitava. E, assim, isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente fala sobre a intervenção precoce. Quanto mais cedo a criança receber intervenções, as terapias, a probabilidade de ela ser um adulto mais independente é melhor. Entendeu? Sim. A probabilidade de qualidade de vida dela, porque o que acontece? O autismo, o TDAH, o TOD, seja qual seja o diagnóstico, não tem cura. Não é uma doença que a pessoa toma um remédio e melhora. É um transtorno do desenvolvimento. Vai estar contínuo na vida da pessoa, para o resto da vida. Mas com as intervenções, com as terapias, ela consegue lidar com aquelas dificuldades dentro dela. Ela consegue lidar no meio social, porque muitas das vezes o autista tem dificuldade da socialização, de estar no meio. Então, ela consegue trabalhar outras habilidades e aí ela vai se tornar um adulto mais autônomo, mais independente, com uma qualidade de vida melhor. Por isso que a gente sempre indica a intervenção precoce, que é o quê? Assim que descobriu, procura logo tratamento para o filho. E hoje a gente fala dessa questão da citação, você foi muito bem na sua fala, com tantas campanhas que está acontecendo, a gente percebe que os pais, eles estão, assim, muito atentos a essas questões, né? Isso ajuda também a perceber logo essa questão da criança, né? Sim, hoje é muito mais falado, né? Uhum. Sobre o autismo. E as pessoas falam assim, o autismo virou moda, agora tudo é autismo. Na verdade, o autismo sempre existiu. Tem um vídeo, eu não sei se eu publiquei no meu Instagram, da ala da psiquiatria, lá de Barbacena, né? Que tem lá esqueci o nome agora, lá de Barbacena, se eu não me engano, 1970. Então, assim, pessoas que naquela época provavelmente eram autistas, porque quando você vê esse vídeo, tem a estereotipia de um autista, que naquela época todo mundo era doido, todo mundo era mongoloide, né? Que eram essas nomenclaturas, infelizmente. Então, assim, na verdade, não é que o autismo virou moda, não é que agora tudo é autismo. É por causa dos estudos, por causa das pesquisas, por causa das ferramentas que nós temos hoje,
Hoje a gente consegue classificar cada transtorno do desenvolvimento. E classificando cada transtorno, a gente consegue dar um método mais adequado para cada transtorno no tratamento. Tanto que no seu vídeo você fala que cada caso é um caso, né? Ele é tratado de forma diferente. Isso. O autista, ele nunca é igual ao outro. A gente fala que o autismo, ele vem com várias comorbidades juntos. Mas cada criança vai trazer uma comorbidade diferente. E cada criança vai reagir àquela comorbidade diferente. Então, assim, não existe fechado, né? Todo mundo é igual, um diagnóstico fechado do autismo. Não. Cada um tem uma intervenção individualizada, justamente porque cada um vai trazer uma demanda diferente. Então, é importante isso, porque é igual você falou, né? Que aí a pessoa fica com, virou moda, né, a questão do autismo. E não tem nada disso, né? E você deixou bem claro que cada caso também é um caso e é tratado diferente. E aí entra a questão, né, do centro, né, a ideia de vocês, com base no que a Luana já contou. E como é que está sendo essa procura? Porque a nossa cidade é uma cidade que tem muito esses casos, né? Nosso centro, ele é pensado para abraçar mesmo o paciente, pegando todas as áreas que ele precisa, desde psicomotricidade, desde o atendimento psicológico. Então, a gente vai abraçar o paciente em todas as áreas que ele precisar, inclusive na área do direito, que a gente tem lá também advogadas especializadas nessa área, para poder atender as mães, direcionar, porque é um tipo de benefício diferente, né, Tamira? Que tem que ter um benefício mais minucioso, é com laudo, é um monte de coisa. Então, tem advogadas diretamente que, assim, estão dentro disso tudo aí para direcionar o paciente, a mãe, porque, como a Tamira falou, tem mãe que a criança está ali, ela está ali dando suporte, mas a gente está vendo muito na nossa cidade adultos que têm, por exemplo, eu tenho TDAH, e eu não fui diagnosticada na minha infância. Mas por quê? Porque na época não existia toda essa informação que a gente tem hoje. Então, assim, temos adultos na nossa cidade que têm essa necessidade de procurar o centro também, por isso que a gente colocou adulto, infantil, jovem, 24, pegar todas as faixas etárias para a gente abordar e abraçar mesmo esse paciente, do que ele precisar. Ou seja, não é só chegar no centro e já começar, né, esse acompanhamento. Existe um processo antes disso, é isso? A gente vai tratar de forma humanizada. Com cada paciente é cada paciente, então a gente vai abraçar do jeito que a gente precisar, a gente está lá para ajudar ele. Tamira, sobre o que você falou, quando a criança já começa a ser, né, a mãe já começa, por exemplo, a entender, já procura o profissional, a gente pode citar o caso do Miguel, igual eu bati um papo com o Miguel. O Miguel, ele é uma criança que ele fala assim com uma propriedade muito grande, porque a família, por exemplo, já entendeu, né, o diagnóstico teve, né, já procurou o profissional no caso da área e já começou esse processo. Está muito no que você falou? Sim, e assim, o caso do Miguel é muito legal, né? A gente acompanha ele nas redes sociais, porque a gente vê ali a família, a gente chama o grupo de apoio, né? Sim, a gente vê o grupo de apoio do Miguel, a família toda envolvida. E isso faz muita diferença para a criança, né? O grupo de apoio está envolvido ali, ajudar ele. Ele inaugurou a rampa, né? Muito bacana, assim. E para quem está de pertinho, assim, para quem está de longe, acha assim, é só uma rampa, né? Mas para quem está de pertinho, cada conquista é uma vitória. E, assim, para eles, aquilo é muito. E, assim, realmente entendeu? Porque a gente pensa assim, quando a gente pensa numa terapia, muitas das vezes a mãe chega lá para levar a criança na terapia, ela acha assim, que depois de 2 sessões, a criança vai sair de lá maravilhosa, vai, né, melhorar em todos os aspectos. E é um processo, né? Quanto tempo o Miguel está nesse processo? E assim, cada dia o processo é uma conquista diferente. É uma coisinha pequena, que quando você soma, né, no ao todo, hoje o Miguel, pelo que eu acompanho, assim, é muito bem no contexto escolar, né? Tá bem socializado, a família apoia ele é uma criança independente. Outro dia eu vi ele na praia, né? Com o carrinho dele, andando lá, passeando. Que bacana, né? Que bacana, assim. Que a gente possa ter. E ele falou que respeita as leis de trânsito, só vai até 40 por hora. Muito importante, Miguel. Vamos falar mais, então, do Centro Harmônico, né? Dessas pessoas que vocês vão receber lá. A Luana já falou que tem todo um processo, né? Questão também jurídico, enfim. Essa parte jurídica, Luana, só para a gente pegar, por que tem que ter
essa parte jurídica, só para as pessoas entenderem. O que acontece hoje na nossa realidade? Aham. Toda criança hoje, ela gera custo. A gente Sim. sabe disso porque eu tenho filho, você tem filho, Tamira tem filho. Uma criança que ela depende de terapia, ela tem mais custos ainda. Exatamente. E hoje, a gente tem leis que ajudam nessa parte. Então, é desde um medicamento, porque tem medicamentos de alto custo, o Miguel mesmo é um exemplo disso. Então, as advogadas vão ajudar nessa parte. Elas vão ajudar nos benefícios mensais, que é LOAS, que é essa parte toda aí. E isso é muito importante, porque a carência financeira na nossa cidade, ela é muito grande. Sim. E é uma pessoa que ela não tem condições financeiras, como que ela vai dar um tratamento adequado para o seu filho? E já que tem direito, vamos procurar o direito. E muitas vezes, olha como é legal isso, né? Porque, e muitas vezes as mães, ou a família, por exemplo, ela não entende muito disso. Não. Então, Ela não sabe o direito que inclusive, ela tem. igual você citou sobre medicamentos, sobre, né, o tratamento, o Miguel citou isso, até de um medicamento que eles teve que entrar juridicamente, É muito porque caro. foi cortado, né, e são medicamentos caríssimos. Isso. E aí não é só a questão dessa terapia, tem a questão de todo esse processo anterior, né, de ajudar até manter esse tratamento, né? É um suporte completo que a gente oferece lá. Porque quando a gente pensou nisso, né, a gente pensou assim, como que a gente pode abraçar essa família? Então, assim, já de antemão, no Podguina, né, Luana, a gente vai ter um evento para as mães, porque a gente também precisa abraçar e acolher essas mães. Né? Teve até na corrida uma mãe que me procurou e falou assim, nossa, e a gente? Porque as mães também têm as suas carências. Porque muitas das vezes as mães abram mão do seu trabalho, né? Dedicam a sua vida ao seu filho. Então, assim, elas também têm as necessidades delas. Então, assim, o psicólogo que vai ter lá também vai estar lá para dar suporte para as mães, porque elas precisam se sentir apoiadas, se sentir acolhidas, para elas se sentirem fortes para continuar cuidando dos seus filhos. Então, a gente também pensou nessa parte, né, jurídica, justamente para dar também esse suporte, porque tem muitas mães, muitas famílias que não sabem que tem esse direito. E acham assim, por eu receber Bolsa Família, eu não vou querer o BPC LOAS. E assim, uma coisa não interfere na outra. Então a gente trouxe também esse suporte jurídico também para auxiliar essas famílias. Ou seja, não é só a criança, né? A mãe também ela será acolhida, até mesmo para aprender, além dos benefícios, atender como lidar também com a criança no dia a dia. Porque, igual você falou, elas ficam por conta dos seus filhos, né? Às vezes não tem tempo nem de trabalhar em outro serviço por causa dessa questão. Centro Harmônio, vamos falar do Centro Harmônio, então. Fica à vontade, porque tá muito legal, tô acompanhando lá os vídeos, né? Inclusive lá, né? Agora a gente ainda tá no abril, né? No mês de abril, abril azul. Você fez um vídeo muito legal lá, falando sobre autismo, que entra também de cada caso. Quero que você fique à vontade para falar do Centro Harmônio aí, você, Luana. Então tá bom. Então vamos lá. O Centro Harmônio, né? Ele hoje, quais são as terapias que nós vamos fornecer no Centro Harmônio? Hoje nós temos o psicólogo, né, que é formado também em ABA, que dá esse suporte, né, e ele faz avaliação neuropsicológica. Então, se a criança precisa, ou o adulto, né, o idoso precisar de uma avaliação neuropsicológica, ele faz. Então, hoje nós temos o psicólogo dando suporte. Nós temos a psicopedagoga, que ela dá o suporte na área cognitiva. Então, se você tem um filho que está com dificuldade na escola de aprender, concentração, dificuldade na escrita, a gente tem a psicopedagoga, que ela dá esse suporte, não é aula particular. A psicopedagoga ela é diferente, porque a aula particular é uma aula de reforço escolar. A psicopedagoga, ela vai direto na dor do problema. Porque muitas das vezes o seu filho está com dificuldade de aprender por causa de problemas emocionais, não é nem cognitivo, que aí interfere cognitivo. Então, a psicopedagoga, ela faz essa investigação, ela faz o processo de avaliação e ela vai lá na dor, na origem da dificuldade. Nós temos a área da psicomotricidade, que é a área da terapia motora, né, que a gente vai atender tanto crianças, adolescentes, adultos e idosos também com dificuldades, né, de mobilidade, de equilíbrio, dificuldades cognitivos, idosos que têm aí Alzheimer, Parkinson. Então a gente trabalha psicomotricidade fina, área cognitiva, atenção, concentração.
E nós temos também lá, atendendo, essas, né, dupla de advogada que vai estar atuando na área dos direitos da família. Nossa, é muito completo, muito amplo mesmo. Mas assim, a nossa intenção é ter mais terapias para frente, né? A gente só está começando. Não para por aí, né? Não para por aí. E como que as pessoas, por exemplo, além do Instagram, como que as pessoas fazem esse contato com vocês? Lá no Instagram tem o link na bio do WhatsApp da clínica, pode fazer o contato direto conosco, ou a partir de maio já pode ir lá, né, nos visitar, ir lá no Centro Harmony, que é em cima da Drogaria Bom Preço, em frente à Farmácia Matriz, em cima da Clínica da Estética da Luana. Ou seja, está no centro de Paulacânia, no coração de Paulacânia, está muito fácil de chegar. E você falou sobre a questão do autismo, ainda a gente na questão do autismo, igual você falou, é porque as pessoas, antes não era falado, igual a Luana falou, né, sobre o TDAH, né? TDAH, que ela não sabia que ela tinha. Então, com isso tudo, né, pô, eu tenho isso. E isso vem despertando muitas pessoas, por exemplo, não só a questão da Luana, muitas pessoas com essa, porque na verdade não é moda, é porque todo mundo entendeu que isso precisa ser divulgado. Há uma campanha muito forte sobre isso, as pessoas cobrando, igual no caso de vocês, e aí muitas pessoas foram descobrindo isso também. Nossa, eu tenho isso e não sabia. É mais ou menos isso? Pois é, eu até faço um convite para você que é adulto e você tem dificuldade e você se cobra muito, porque o que acontece, Aguinaldo? Quando a gente tem alguma comorbidade e a gente não sabe que a gente tem uma deficiência em alguma área. E a gente não entende o que é. E a gente se cobra muito. Poxa, né? A gente quer dar o nosso melhor e a gente não consegue por causa dessa dificuldade. E a gente não sabe. Então, a gente vive se cobrando, vive querendo evoluir e a gente não consegue. Então, você que é adulto, que se encontra nessa condição, vai lá, marca uma avaliação com a gente, faça terapia também, porque todas essas terapias, ela não é só para criança. A gente, né, fala criança porque quanto mais cedo, melhor. Mas todas essas terapias também é para os adultos, que hoje se encontram na mesma situação. E às vezes é questão de procurar o profissional, que é o que a gente está conversando aqui. É igual você falou, né? Às vezes a pessoa está ali se culpando, né? E nessa busca do profissional de ir lá procurar vocês, ela vai entender o que está acontecendo e aí fica tudo leve, né? Fica tudo tranquilo. Fica mais leve, aí ela Poxa, consegue o problema lidar com aquilo ali. Porque o profissional, ele não só vai dizer para você o que você tem, ele vai dizer para você quais ferramentas que você tem para lidar com aquilo que você tem, entendeu? Ele vai te ajudar no processo da sua vida. Não só para você, então eu entendi que eu tenho TDAH. Ou então TDA, que é sem a hiperatividade, né? Uhum. Então eu tenho TDA, eu sou uma pessoa muito voada, fico dispersa à toa, tudo tira a minha atenção. Poxa vida, eu queria tanto ler um livro, mas eu nunca consigo ler o livro até o final. Poxa vida, eu queria tanto isso, mas aí no meio do caminho eu mudo de ideia e não faço. Aí você fica se cobrando. Então assim, ele não vai só falar para você o que você tem. Ele vai falar assim, olha, você tem isso. Então, agora nós vamos trabalhar isso e isso e isso em você para que você possa criar mecanismo para melhorar a sua vida, para facilitar a sua vida. Então, você tem TDA? Então, vamos lá. Faz a listinha de tudo que você precisa. Toda vez que você achar que você dispersou, você volta lá. Então, ele vai te ajudar nisso aí, entendeu? No processo da sua vida, para você lidar e conduzir aquilo da melhor forma possível. Que a gente chama da qualidade de vida. Que a terapia é o quê? Nada mais é do que proporcionar qualidade de vida. Avaliação, como é que funciona essa avaliação, a primeira avaliação no caso? Pessoal, não, eu quero fazer essa avaliação, e como é que funciona esse processo? Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa, mas ele já esbarra na questão da condição financeira, e a gente falou muito até chegar na questão financeira, não, muito processo que a gente falou. Como é que é essa avaliação para a pessoa que está nos assistindo? Então, cada terapia, ela tem um protocolo de avaliação diferente. E é muito importante a gente entender que a avaliação, ela não acontece em uma sessão. Ótimo. São várias sessões. Quando um neuropediatra, um psiquiatra, ele vai dar um CID, né, seja o TDAH, seja o autismo, são vários protocolos, são várias consultas, são várias sessões para sair um relatório. Então, assim, são várias consultas que vão ser feitas, né, para a gente conseguir diagnosticar e saber qual é o problema. Seja motor, seja, né, na área emocional, seja na área da psicopedagoga. E aí,
Hoje, o Centro Harmony, ele não tem plano, mas é uma coisa que a gente, né, Luana, tá correndo atrás aí Estamos dos querendo planos, implementar. isso aí, de plano de saúde. Isso é mole pra Luana. Quando já tá na área, para ela é mais fácil. Então, assim, vão ser feitas várias sessões, Sim. né? Cada profissional tem um quantitativo de sessão diferente, cada área. E ali, no final, que há o relatório ali, que vai começar a que a gente chama de intervenção. Aí é a parte que a gente vai entrar e aí trabalhando aquela dificuldade. Nossa, e é todo um processo, né? Porque quando você fala, porque cada caso é um caso, não adianta. Não adianta, você vai tratar pessoa igual a outra, não vai tratar, porque cada caso tem um histórico, cada pessoa vai te relatar uma coisa diferente. Sim, pode ser que uma pessoa, ela leva, se ela for numa consulta uma vez por semana, vamos dar um exemplo, né? Com um psicólogo, possa ser que ela demore 1 mês, e o psicólogo já consiga fazer um relatório. Possa ser que demore 3, né? Então, assim, cada processo, é tudo muito único. É tudo muito particular, tudo muito individualizado. E além do Instagram, que você falou que a pessoa tem um link lá na bio, a questão presencial também, que é muito importante. A pessoa vai lá, tá ali, Sim. conhece também um centro, né? Isso, Como funciona, até para a pessoa também já ficar familiar, conhecer o ambiente, né, Luana? Isso é super importante. Tá fácil ali, tá no centro, por cima da drogaria, então tá tranquilo. E aí, mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar, que é super importante a gente falar aqui do Centro Harmony? Estamos de portas abertas para receber vocês. Está sendo tudo preparado com muito carinho, né? Tudo que a gente montou, planejou, muito carinho, né, Luana? Então, assim, estamos de portas abertas para vocês ir lá, conhecer o local. Vai lá conhecer, né? Bate um papo com a gente, tira dúvida. Se você tiver alguma dúvida, pode ir lá, procura a gente, conversa, tira a dúvida. Sejam muito bem-vindos. Ou seja, o que a Luana precisou de fazer, ir até Viçosa, outros lugares, né, para sua filha, questão da mãe dela, agora vocês não vai precisar fazer isso, né? Pois é. Paula Cândida agora tem. Tem uma clínica interdisciplinar aí, com vários profissionais para atender a população de Paula Cândida. Então a gente vai pedir às pessoas que estão acompanhando a entrevista, que vocês... Eu falo bate-papo, né? Que aqui a gente fica muito à vontade, né? Para a gente colocar as conversas. Pedir para as pessoas, né, Tamira? Para as pessoas seguir, tanto pode ir no Centro Harmony, né? As pessoas seguir, marcar outras pessoas também, para que cheguem as mães, pessoas, né? Que tá procurando por esse atendimento. Isso, se às vezes vocês, né, não se identificaram, mas tem algum parente, algum conhecido que tá nessa situação, vai lá, compartilhe o nosso Instagram, né, divulga para quanto mais pessoas terem acesso, mais pessoas poderem, né, ir lá e se tratarem. E toda terça-feira a gente abre caixinha de pergunta lá no nosso stories. Então, se você também tem alguma dúvida, que legal. Pode mandar lá que a gente está respondendo. E é uma oportunidade, tanto para a pessoa ficar à vontade ali. Isso, uma oportunidade. Vocês falaram sobre o evento, que vai ter um evento, né? Sim, estamos planejando um evento super especial, direcionado para mães. Por ser em maio mesmo, nós estamos direcionando realmente para mães. Tá chegando aí o Dia das Mães. Atípicas, que a gente vai trazer profissionais para conversar com elas, para ter esse acolhimento de mãe, porque ser mãe não é fácil. E assim, suga muito da gente, né? Que toda mãe sabe, passa por isso. Então a gente pensou um evento direcionado para elas, um momento só delas, conversando com a gente, com outros profissionais, tirando dúvidas, acolher elas, né, lá no centro, né, Tamira? Tirando todas as dúvidas que elas tiverem, e a gente vai estar lá. Então, no mês da mãe tem novidade. Tem novidade. Só para elas. Aquele momento para elas ficar... isso. Tranquila. Só para elas. Então tá jóia. Bom, eu quero agradecer a Tamira, agradecer a Luana, assim, a gente tava precisando falar disso aqui no Pod Guina, né? A gente tem muito, né, pais atípicos, mães, enfim, e entre outras, né, coisas que vocês falaram aqui, e saber que Paula Cândida tem esse centro agora, nossa, isso é muito legal, porque as pessoas não vão ter, né, não vão precisar ir para outra cidade. Aqui a gente tem, são pessoas que todo mundo conhece, né, e aí as pessoas vão ficar mais à vontade ainda, né, com tantos profissionais para atender. Assim, eu quero parabenizar vocês pela iniciativa. A nossa cidade cresce, ganha muito com isso, e as mães também, os pais, porque eles vão sentir mais à vontade em procurar vocês. Poxa, Luana, Tamira, então vamos lá. E a questão da caixinha também, que você falou lá no Instagram,
que a pessoa fica à vontade para ela perguntar, e através desse bate-papo nosso também, automaticamente as pessoas vão se reconhecer, pô, eu preciso procurar lá, porque isso acontece comigo, né? E eu não sabia. Então, tipo assim, mais um recadinho, convido o pessoal, fica à vontade para seguir lá o Centro Harmônico, fica à vontade aí. As considerações finais de vocês, eu quero mesmo agradecer por vocês terem vindo aqui e a gente ter falado desse tema tão importante. Agradecer o Aguinaldo pelo convite, né, Luana, de estarmos aqui falando do centro. E eu acho assim, mais do que importante falar do centro, é falar sobre o autismo, né? Sim. E que a gente, né, em pleno século XXI, que venha quebrar, né, todo o preconceito, toda a rejeição. A gente não tem mais tempo para isso, né? A gente precisa abraçar essas pessoas. É muito desafiador para elas estarem no meio da sociedade, estarem em convívio com outras pessoas. Então, que a gente, né, possa estar abraçando essa causa e falar, né, para vocês ficarem à vontade, ir lá, conhecer o nosso espaço. Será um prazer receber vocês lá. E tem uma coisa muito importante também, Tamira, que vocês falaram aqui, que é importante a gente reforçar, porque com tudo isso, essa questão do autismo e tal, é a questão jurídica, enfim, um monte de coisa que foi acrescentado, eles vão ter mais esse suporte, porque, por exemplo, são poucas mães, pais, que têm essa segurança de pessoas lutar, questão do medicamento, enfim, um monte de coisa. Isso é muito legal, porque conversando com o Miguel, naquele bate-papo que a gente fez, e assim, que rodou bastante, ele fala sobre a questão, né, que teve que entrar juridicamente por um direito que é dele, né? E aí você fala da mãe, você fala do filho, e tipo assim, e é muito legal isso. Então, agradecer vocês e pedir, reforçar para que vocês compartilhem, né, o nosso bate-papo aqui. Mais do que vocês assistir o vídeo, compartilhar para que chegue a mais outras pessoas. Vai compartilhando, marca o Centro Harmônico, marca o Pod Guina, siga aí o Pod Guina também. Valeu, gente!